Bom dia, Arthur. Fazer outra chamada lá no grupo, dizer que já temos o Arthur por aqui para a gente iniciar. Tá chegando aqui o Douglas também. Chegando aqui a Ana Luísa. Vão logo pegando a atividade de casa para a gente corrigir. Quinta questão da página 7 de atividades. Vão logo pegando o livro de atividades para a gente fazer a correção. Chegando aqui o Joaquim. Vamos começar, né, gente? Já são 8h50 e a gente tem que aproveitar. Eu quero meus parabéns amanhã, professor. É amanhã teu aniversário, é? Sim. Vou desejar os parabéns, viu, menino de ouro? Eu pedi no meu aniversário, ele nem se lembrou. Eu lembrei sim. Lembrou não, o senhor me mandou a foto, foi de tia Viviane. Então, mas foi para encrencar, pra você ver que eu não me esqueci de você. Vamos começar, porque a gente tem que aproveitar os 40, explorar todos os 40 minutos, sem perder nenhum minuto, né, do tempo que Bom dia. nos proporciona. Bom dia, Ana Ju. Bom dia, Jordana. Douglas GG está por aqui. Cuidado aí, hein, Joaquim, não levantar de vez aí e bater nessa beliche aí. Então vamos iniciar fazendo a correção, gente, da, da quinta questão da página 7 de atividades. Já está gravando, porque a gente tem que aproveitar todos os 40 minutos sem perder nenhum segundo daquilo que o Zoom nos proporciona. Então, bom dia a todos vocês. Jordana, Joaquim, Ana Lu, Jennifer, Siqueira, Douglas, Ana Ju, e está chegando aqui, eu acho que é Giovana, com o nome de Josiane Barbosa. Quinta questão da página 7 de atividades, fazendo a correção. Pergunta diz: os holandeses, detentores de grande frota mercante, ou seja, grande número de navios, distribuíam produtos coloniais pela Europa. Eles reuniam condições para transportar e refinar o açúcar brasileiro, bem como financiar grande parte da instalação da empresa açucareira. Empresa, nesse sentido aqui, é empreitada, toda aquela trabalheira, todas aquelas instalações, né? Nesse contexto, estabeleça a relação entre União Ibérica e as invasões holandesas ao território colonial brasileiro. Veja, esse assunto de União Ibérica a gente vai aprofundar na aula de hoje. Mas alguém conseguiu responder algo aí nessa quinta questão? Eu coloquei por conta que a Espanha havia encarecido muito o açúcar. Isso, e aí criou um conflito entre Espanha e Holanda. Holanda. Muito bem. Então, a gente poderia usar essa palavrinha encareceu ou dificultou o comércio. A Espanha dificultou o comércio, entre parênteses, encareceu o açúcar ou o comércio açucareiro. Então, se a gente colocou encarecimento ou a Espanha colocou dificuldade no comércio do açúcar, tá certo também, tá? Mas alguém gostaria de comentar a sua resposta ou podemos voltar lá para o livro didático, onde, como disse, vamos aprofundar o que é esse negócio de União Ibérica. Na página 7 que a gente parou, vendo os holandeses no Brasil colônia, não foi isso? Foi. Holandeses no Brasil colônia. Página 7 do livro didático. Deixa eu abrir aqui no positivo para projetar na tela. Dando aqui as boas-vindas à nossa colega Melody Bianca, patinadora profissional. Página 7 do livro didático. Abrindo aqui na tela, abriu, deixa eu colocar em tela cheia. Holandeses no Brasil colônia. Vamos ver como é interessante estudar essa formação
do Brasil nesse período aí, gente. Que estamos estudando o nascimento do nosso país. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pronto, aparece aí na tela. Holandês no Brasil colônia. Quem gostaria de começar lendo? Os holandeses estiveram no Brasil por 2 vezes, com o objetivo de se apoderar das regiões produtoras de açúcar. Invadiram primeiramente a Bahia em 1624 e depois Pernambuco em 1630, onde permaneceram por 24 anos. Pronto, aqui a história um pouco que se repete, né, Jordana? Assim como se deu com os franceses, que primeiro ocuparam a região da província do Rio de Janeiro, aquela região ali sudeste, e depois foram expulsos para uma... Mas expulsos do sudeste, eles vieram para a região que hoje é a capitania do Maranhão, né? A província, o estado do Maranhão. O mesmo se deu aqui com os holandeses. Primeiro ocuparam a Bahia, foram expulsos por Portugal, que as terras eram dele, né? De Portugal, e depois, mas não desistiram, permaneceram ainda no Nordeste, desta vez com os olhares e a ambição para a capitania de província, hoje estado de Pernambuco. A ocupação holandesa aqui do Brasil colônia está relacionada a questões políticas na Holanda e a sucessão do trono português. Ó, gente, Ana Lu e os demais, aqui a gente já começou a introduzir aquele negócio de União Ibérica. Vamos entender melhor o que foi isso. A Holanda buscava a sua independência, pois até então formava com outras províncias lá na Europa os chamados Países Baixos. É outro nome que se dá, inclusive, à Holanda até hoje, né? Que pertenciam à Espanha. Ó, buscava a independência. Antes de ser Holanda, pertencia à Espanha. Em 1579, a região norte se converteu ao protestantismo. Nós já estudamos a Revolução, ou melhor dizendo, a Reforma Protestante, separando-se da Espanha. A Igreja Calvinista se tornou a oficial da Holanda. Também já estudamos sobre essa igreja, criada por João Calvino. E aí vem agora a chamada União Ibérica. Olha só, entre 1580 e 1640, portanto, 60 anos, a colônia brasileira ficou sob o domínio espanhol. Deu para entender? Essas duas linhas aí? Deu, não deu? Por 60 anos, as terras que hoje são Brasil ficou sendo comandadas por quem? Por que país? Espanha. Espanha. Agora, o que foi que aconteceu que nesses 60 anos ficou sendo cuidado, administrado pela Espanha? Não é que a Eles se Espanha... uniram a Portugal. Isso, mas não é que a Espanha tomou, Joaquim. Não é que a Espanha disse, vamos agora acabar com esse tratado de Tordesilhas e as terras vai ficar só para a Espanha. Não foi isso que aconteceu. Esse período de 60 anos, então você já sabe que a União Ibérica dura 60 anos. Pode até escrever aqui, gente, do lado de União Ibérica, escrever aqui do lado 60 anos, para lembrar que a União Ibérica durou 60 anos. A causa, então a gente já entende duas coisas, durou 60 anos, e a segunda coisa que, quando fala de União Ibérica, são os 60 anos em que o Brasil ficou sendo administrado, cuidado, mandado pela Espanha. A causa, diz a terceira linha, foi a morte do rei português Dom Sebastião de Aves, esse galego bonito, que parece o professor de história de vocês, que está aí na foto. Em 1578, ele chegou ao Marrocos com as tropas portuguesas para combater os mouros, ou os muçulmanos, em nome da fé cristã e dos interesses de Portugal na região. Traduzindo, o Dom Sebastião, esse da foto, em 1578, ele sai de Portugal com as tropas para o norte da África, a região ali onde hoje é o país Mauritânia, para combater e lutar contra quem? Contra os muçulmanos, para defender a fé cristã contra a religião muçulmana e os interesses que o reino de Portugal tinha no norte da África. Nessa batalha que está aí o nome, Alcácer Quibé, os portugueses são derrotados pelos muçulmanos
e ele morre aos 24 anos de idade, como diz o ditado, na flor da idade, né? Sem deixar herdeiro. Ó, Joaquim, o rei morreu em batalha, o rei de Portugal. Quem é que vai mandar agora em Portugal? Filipe II, rei da Espanha, que era parente dele, lá, né, da família real de Portugal, conquistou o trono e em 1580 se tornou rei também de Portugal, de todo o Império Português, consequentemente das terras do Brasil, que pertenciam a Portugal na época, onde reinou durante aqueles 60 anos com o título de Filipe I de Portugal. Então aí o rei Filipe da Espanha ficou governando os dois países. Consequentemente, as terras que eram de Portugal, aqui o Brasil, por um breve período de tempo, ficaram sendo cuidadas, melhor dizendo, pelo rei da Espanha, né? E então aquela linha divisória durante esses 60 anos não tinha mais sentido de ter aquela divisão, né? Já que o rei da Espanha estava mandando em tudo agora, pelo menos temporariamente, tá, gente? Não foi uma briga de Espanha com Portugal, foi um jeitinho que deram ali até Portugal voltar a ter o seu rei, né? Em decorrência da União Ibérica, que foi mesmo a União Ibérica, 60 anos, em que Portugal ficou sendo administrado pela Espanha e as terras de Portugal, entre elas o Brasil. Em decorrência dessa união, a palavra ibérica, gente, vem da Península Ibérica, que é a região geográfica lá da Europa, onde está situada a nação de Portugal e da Espanha. Então, por conta que aquela região onde estão situados os países Portugal e Espanha é chamada de Península Ibérica, daí o nome União Ibérica. Então, em decorrência dessa união, em que o rei da Espanha ficou mandando nas terras de Portugal e no reino de Portugal, a Holanda, que era parceira da colônia brasileira, a gente já viu isso, né? Que ela era quem fornecia esses empréstimos, financiamento, dinheiro para a instalação dos engenhos. Então, ela era uma parceira de Portugal. Foi excluída de sua participação comercial. Como agora quem estava mandando era o rei da Espanha, e ele não gostava dos holandeses, então já começou a treta aí que a gente colocou na quinta questão lá da correção, não foi? Em virtude da Guerra de Independência Holandesa, que foi citada no parágrafo acima, a coroa espanhola proibiu a presença e a participação dos holandeses aqui nos negócios da cana-de-açúcar. Holanda, então, deu início ao processo de ocupação da região açucareira da colônia brasileira. A ocupação holandesa do Brasil colônia foi organizada pela Companhia das Índias Ocidentais. Então, Companhia das Índias Ocidentais era, digamos assim, o governo holandês que queria tomar essas terras aqui do Brasil, tá? Essa companhia holandesa, chamada Companhia das Índias Ocidentais, fundada em 1621, a ocupação era uma ação comercial que visava ao lucro, mas era também parte da reação holandesa ao domínio espanhol, porque os espanhóis, naqueles 60 anos da União Ibérica, excluíram os holandeses do negócio comercial açucareiro. Então, como vingança, os holandeses que criaram essa Companhia das Índias Ocidentais para tentar tomar essas terras do Brasil, já que os espanhóis o excluíram durante a União Ibérica. Em Amsterdã, que é a capital da Holanda, né, em 1624, foi publicado um folheto chamado Motivos porque a Companhia das Índias Ocidentais deve tentar tirar do rei da Espanha a terra do Brasil. Olha que ousadia. Lembrando que, olha outra coisa que chama detalhe aqui, Companhia das Índias Ocidentais, que chama atenção, um detalhe que chama atenção. Por que Índias Ocidentais? Porque lá no Oriente, na Ásia, já tinha a Índia, e eles achavam no início, né, que aqui eram as Índias. Colombo saiu da Espanha tentando dar a volta no mundo para chegar às Índias pelo Oriente,
ou seja, pelo leste, terminou chegando aqui às terras da América, achando que eram as Índias, os habitantes foram chamados de índios. Então, quando descobrem que não é a Índia lá do Oriente, que não é a Índia lá da Ásia, aí acham, mudam o nome aqui para Índias Ocidentais, tá? Esse era o outro nome que se referia às Américas, como alguns europeus chamavam as terras das Américas, chamavam de Índias Ocidentais. Daí o nome Companhia das Índias Ocidentais. E olha o título desse panfleto que a gente vai ler um fragmento dele. Porque deve tentar tirar do rei da Espanha a terra do Brasil. Quem lê para a gente essa janelinha rósea? Embora a terra do Brasil seja maior do que toda a Alemanha, França, Inglaterra e Espanha, Escócia, Irlanda e os 17 Países Baixos juntos, e embora os portugueses se tenham fechado em umas boas 400 milhas ao largo das costas marítimas, sendo-lhes milhares em número, contudo, há apenas dois lugares mais importantes do mesmo país, isso é Bahia e Pernambuco. Pode continuar. Desta terra do Brasil, Dessa terra do Brasil podem anualmente ter trazido para cá e aqui vendidas ou distribuídas 6.000 caixas de açúcar. Esti- Estimam-se as mesmas atualmente em uma terça parte de açúcar branco, com a parte de açúcar mascavo e a terra em uma terça parte de açúcar panela. E avaliam-se cada caixa que em 500 libras de peso pode ser aí comprada no Brasil, sendo esses os preços comuns nesse país. O açúcar branco por oito vintes, o açúcar mascavo vintes, o açúcar mascavo por 4 e o panela por 2 vinténs de libras. E revender respectivamente por 18, 12 e 8 vintenas a libra. Ter-se aí um lucro de aproximadamente 53 toneladas de ouro. valeu, Joaquim. Então, esse vintém seria a moeda da época. E aí, nesse panfleto, né, a gente deu um fragmento, uma parte desse panfleto, um panfleto holandês que circulava lá na Europa, em que ele diz aí os valores da produção de açúcar, uma moeda que a gente desconhece na atualidade, a equivalência, o quanto valeria atualmente, mas chama a atenção, sobretudo, o primeiro parágrafo, as regiões chamadas estratégicas, né, que forneciam mais lucro, Bahia e Pernambuco, que eram motivo de cobiça ali dos holandeses. Então, antes da gente responder essas questõezinhas, deixa eu fazer aqui um esquema para a gente poder organizar na cabeça da gente. Deixa eu parar aqui a projeção e vou abrir aqui uma tela em branco para a gente poder fazer um rabisco aqui na tela, gente. Vamos acompanhando aí. Então, em que ano mesmo foi que começou lá o negócio chamado de União Ibérica? 1500 e... 1580. Isso. Que dura quanto tempo? 60. 60 anos. Então, fica fácil da gente descobrir, né, galerinha inteligente do sétimo ano? Não precisa nem olhar no livro. Se durou 60 anos, vai terminar quando? 1640. Isso. 1640. Só que nesse meio aqui, nós tivemos, olha lá, voltando na página 7, a ocupação de Pernambuco, que foi em que ano que os holandeses ocuparam Pernambuco? 1624.
Bahia, né? E Pernambuco, 1640. Aliás, 1630. 30, isso. Então, foi passando e os holandeses permaneceram aqui em Pernambuco 24 anos. Então, se eles chegarem em Pernambuco em 1630, eles vão sair quando? 1650, 30 com 24, 1654, não é isso? Ou não? Cadê o joinha de vocês? Renda, Lu. Não é isso? Agora vamos Professor, organizar. Oi? você perguntou quanto era quanto mais quanto? Veja, em 1630 é a data que os holandeses chegam em Pernambuco. Eles permanecem 24 anos dominando, ocupando Pernambuco. Então, eles vão ficar até o ano de 1654. 1654 é a data em que definitivamente os holandeses serão expulsos de Pernambuco. Aí vamos entender aqui, ó, essas datas. Lembrando que 1644, o que é que nós temos aqui nessa data de 1644? Não é 1630, não. 30 é a União ocupação Ibérica. de Pernambuco, né? É. 1564 foi quando a União Ibérica acabou. 1640, o que é que nós temos nessa data de 1640? A União Ibérica tinha acabado. A União Ibérica o quê? Teve seu fim. Acabou. Acabou. Então, ó, aqui o desenho, o esquema. A União Ibérica ela dura de 1580 até 1640. Eu não sei como é que acho que consigo mudar a cor aqui, será? Consegui. Nesse meio aqui, então no meio, enquanto está acontecendo a União Ibérica, Que foi, Duda? nós vamos ter o quê? Cadê a nossa linhazinha? Em vermelho. Então, deu para entender agora? Ficou melhor organizado aí na cabeça? Então, Ficou. em 1580 começa, né? Portugal fica sem rei, Portugal fica, aliás, Espanha fica mandando, governando os dois países, consequentemente as terras aqui do Brasil que pertenciam a Portugal. Vai durar 60 anos, em 1580 até 1640. Nesse meio aqui, nesse decorrer de tempo, enquanto Espanha está mandando nos dois reinos, nesse decorrer de tempo é que nós vamos ter a ocupação dos holandeses. 1640 termina a União Ibérica, Portugal volta a ter rei. Quando Portugal volta a ter o seu rei, qual é o problema agora? Os holandeses. O problema agora vai ser mandar esses holandeses embora das terras que são de Portugal, né? Que é o que a gente vai ver agora nas cenas dos próximos capítulos. Cadê mesmo? Onde foi que nós parou? Para responder as questões da página 9, né? Nós parou, foi proposital, tá, gente? Para a professora Lívia depois não pegar a gente, né? Nós Não paramos. é por nada não. O professor agora nós parou. Nós parou. Foi só para provocar vocês. E agora nós vai responder, né? Vamos lá. Cite uma dificuldade que os holandeses percebiam na ocupação da colônia brasileira. E aí? Vai ter que lidar com Portugal e Espanha. Vai ter que lutar contra o domínio espanhol e português. Vamos resumir, né, Joaquim? Muito bem. Excelente. O domínio, letrinha maiúscula, o domínio espanhol e português. Depois, né, quando volta a ter rei, o domínio espanhol, falta um L ali, e português. Quando terminarem, me dê um sinal aí de joinha. Jennifer, Lara, Siqueira, Douglas, GG, Ananju, Melo terminou. Menina ágil, não só nos pés para patinar, mas na mão para escrever. Mona Lisa.
Lara terminou também. Ana Lu, Jordana. Faltou a Ciola entrar hoje, não foi? Segunda questão. Para os holandeses, quais lugares deveriam ser privilegiados? Muito fácil, né? Está dizendo logo lá na... Bahia, Pernambuco. É. Bahia, cadê tu? Textinho. Bahia e Pernambuco. Muito bem. Bahia e Pernambuco. Muito fácil também. Dona Ana Lu, Jennifer, Lara Siqueira Douglas, Ana Júlia, seu possante. Peraí que meu lápis quebrou a ponta, rapidinho. Mulher, que violência. Melody, Mona Lisa. Lara terminou. Ana Lu também, Joaquim também. Jordana também. Vamos ao terceiro, devagarzinho, enquanto gente também terminou, está fazendo aqui o joinha. Enquanto a Ana Júlia aponta o lápis novamente, vamos aqui vagarosamente respondendo aos poucos, né? Por qual razão esses lugares, Bahia e Pernambuco, eram considerados tão importantes? Também muito fácil essa resposta. Maior lugar com concentração de produção de cana-de-açúcar. Muito bem, olha aí, o aniversariante de véspera. Faça um bolo e chame o professor de história, viu? Uhum. Eram os maiores centros financeiros açucareiros. Que palavras tão difíceis, Jordana. Os maiores centros financeiros açucareiros. Ou do açúcar, dá na mesma, né? Quando terminarem, me deem aí o joinha para a gente ir prosseguindo. Jennifer terminou, Ana Júlia também, Jordana, Joaquim, Ana Lu, Jennifer, Lara, Siqueira, eu acho que cochilou, Douglas, GG, Melody, Mona Lisa. Vamos lá, dando continuidade. Descer aqui a projeção, tem que fechar logo essa caixa do texto. Ah, gente, tem uma quarta questão, que vocês não me disseram. Deixa eu apagar logo essas. Cadê que não apaga? Paraririri. Qual era o interesse dos holandeses nessas terras aqui? A produção de açúcar, não era? Se apoderar das regiões produtoras de açúcar. Se apoderar das regiões, vamos só abreviar aqui, para a gente ganhar tempo, se apoderar das regiões açucareiras. As regiões de Salina ninguém queria, não era, Ana Lu? Quando forem terminando, Lara terminou. Quando forem terminando, vão dando aquela confirmação para a gente poder continuar. Melody terminou. Ana Lu também. Se apoderar das regiões açucareiras. Joaquim acho que terminou também. Jordana já está massageando os piolhos, então podemos continuar. Em 1624, a primeira tentativa, deixa eu apagar essa resposta, de ocupação holandesa na Bahia foi frustrada. Eles não conseguiram ocupar a Bahia. Então, se retiraram para o interior. Os colonos, a galera que morava lá na Bahia, formaram milícias para conter os holandeses. No ano seguinte, os holandeses se retiraram. Diante do fracasso, a Companhia das Índias Ocidentais, lembra, era aquele grupo
de holandês que estava disposto a ocupar aqui o Brasil. Preparou-se para uma nova incursão, uma nova tentativa, conquistar agora a capitania de Pernambuco e, posteriormente, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, veja aqui, Itamaracá, hoje, território de Pernambuco, na época era província separada. Nós temos aí uma ilustração do litoral de Salvador. Ele explica um pouquinho o que são as palavras, a palavra milícias, são cidadãos armados. E aí vocês veem o imenso território que aquela Companhia das Índias Ocidentais, aquele grupo de governo holandês, eles não estavam aqui para brincadeira, né? Então, esse risco de hoje a gente ser um país descendente de Holanda e não de Portugal, celebrar a independência não em 7 de setembro, o grito de Ipiranga, o grito de liberdade dado por Dom Pedro I, separando de Portugal, poderia a história ser diferente. Era um risco real e não imaginário. Vejam aí no mapa a imensa faixa de terra que os holandeses ocuparam, né? E as datas até 1637, depois essa porção de terra diminuiu até o ano de 1654. Então, pegando aqui de São Cristóvão, que hoje é Sergipe, até lá o norte do Ceará, Fortaleza. Uma boa e considerada faixa de terra, né? Enquanto se preparava para uma nova invasão, a Companhia das Índias Ocidentais atacou uma frota de galeões, ou seja, navios espanhóis, roubando, né? A palavra obteve, mas se ela atacou é porque tomou 85 toneladas de prata. Essa riqueza foi utilizada para equipar a expedição composta de 67 navios e 7.000 soldados que atacaria Pernambuco. Os holandeses conseguiram tomar Olinda, que era a capital na época ainda, e a vila de Recife. Depois é que Recife passa a ser a capital. Observe no mapa, ao lado toda a área de domínio, que ia do Maranhão até o Rio São Francisco, onde hoje é o Sergipe. Ao tomar Pernambuco, o grupo de holandeses, Companhia das Índias Ocidentais, desejava estabelecer uma posse duradoura de terra, da terra, dessas terras, né? Para tanto, além de conquistar o território, era necessária uma administração eficiente. Não bastava só vir brigar, ocupar, mas cuidar, administrar. Com o estabelecimento da companhia na região, dos engenhos de açúcar, como a gente respondeu, o interesse era as terras açucareiras, foi preciso trazer mão de obra para a região. Por esse motivo, os holandeses atuaram no tráfico de escravizados e tomaram o forte de São Jorge da Mina, na África, que também pertencia a Portugal. Como Portugal estava sem rei, eles saíram dominando tudo, né? Os holandeses permaneceram por 24 anos. Durante esse período, olha que interessante, gente. Agora as informações que seguem aí, ó. Fundaram vilas, mudaram o nome, mudaram a capital de Olinda para Recife, contaram com a administração do conde João Maurício de Nassau. É interessante mencionar que nessa época Recife muda o nome de Recife para Maurícia, em homenagem a Maurício de Nassau. O vasto domínio holandês aqui no Brasil recebeu o nome de Nova Holanda. Então vejam, Joaquim, os demais, que os holandeses não estavam para brincadeira, né? Botaram até um nome aqui. Não seria mais capitania de Pernambuco, não seria terra de Santa Cruz, não seria colônia de Portugal, nada. Seria Nova Holanda. Tá vendo aí? Um país, uma região, país não, né? Uma região pertencente à Holanda. Quem lê o próximo parágrafo? Mais alto. O Conde Nassau chegou ao Brasil em 1637, como comitiva formada por médicos, naturalistas, pintores, administradores e artesãos. Muitos deles foram responsáveis por estudar a natureza brasileira e seus costumes, resultando em importantes documentos iconográficos. Então, aí nós tivemos, nesses 24 anos em que os holandeses ocuparam Pernambuco, não só Pernambuco, o Nordeste,
também, né, vocês viram aí, a gente mencionou mais acima, foi nessa época que houve a mudança da capital, de Olinda para Recife. E é também nessa época que, sobretudo, Recife vai passar por um grande desenvolvimento. O Maurício de Nassau, que era o governante holandês, durante esses 24 anos, ele vai fazer Recife desenvolver. Então, toda a paisagem urbana, construção de pontes, chafariz, praças. Vai ter um desenvolvimento urbano que vai ultrapassar Olinda, que era vila, passou a ser a capital agora da capitania de Pernambuco, né? Não era mais Olinda, agora foi Recife e tomou um grande desenvolvimento sob a administração holandesa, confiada aí nas mãos de Maurício de Nassau. Outra coisa também a destacar nessa época, durante esses 24 anos de ocupação, é a tolerância religiosa que os holandeses tinham. Então, os holandeses, o Maurício de Nassau, ele era mais tolerante com as pessoas de outras culturas do que os portugueses. Então, é nessa época também do governo, da ocupação holandesa, sob o governo de Nassau, Maurício de Nassau, em que em Recife vai se instalar a primeira sinagoga das Américas, que ainda está lá hoje para visitação, em Recife. Sinagoga é o espaço religioso em que os judeus se reúnem para fazer suas orações. Aquilo que os portugueses não permitiam, não viam os judeus com bons olhos, o calvinista Maurício de Nassau, governante holandês, vai permitir que os judeus abram o seu templo religioso, a sua sinagoga aqui nas Américas, né? Especificamente em Recife. E aí ele pede que a gente faça uma pesquisa sobre aquilo que Nassau fez aqui diz aí no Brasil, mas a gente sabe que ele não ocupou todo o Brasil, né? O Nordeste, especificamente o Recife. Vamos colocar aqui rapidamente desenvolvimento urbano. Vai ser um pouquinho grande, tá, gente? O que a gente vai escrever aqui. Então, vocês procurem ser ágeis aí na escrita. Construção de pontes, chafarizes, praças, etc. Podemos acrescentar com que Jordana leu, a gente acompanhou, né? Grupos de pesquisadores. Isso é muito importante, gente, porque não se trata apenas de uma região, pode passar, cara. Não se trata apenas de uma região que vai ser explorada, mas que vai ser estudada também, ou seja, tem alguma coisa de informação, de conhecimento que aquela região pode fornecer, né? Senão não ia trazer pesquisadores assim da Europa para cá de graça. Então é importante que a gente entenda por que foi interessante trazer pesquisadores para cá. Pesquisadores, cientistas, né? Poetas, cartógrafos, arquitetos. Vamos acrescentar aqui, porque entre pesquisadores está envolvido tudo, né? Cientistas, artistas, pintores e tudo mais. Então, essa gente que veio, pesquisou a fauna, a flora, o mapeamento, e aí é onde nós vamos ter o aprimoramento, o melhoramento daqueles mapas tronchos, mais fiéis à realidade da época. Gente, nós estamos no último minuto, tá? Para casa fica essa página 11 do livro didático. Eu vou ter que encerrar aqui, porque senão a gente perde a gravação. Que eu acho que a gente vai perder porque deu uma travada aqui. Mas vamos torcer que não, né? Podem ir saindo aí para casa, página 11 do livro didático. Que eu vou tentar Tchau. encerrar aqui antes que eu perca a gravação, que deu uma travada. Tchau, professor. Tchau. Podem ir saindo para não atrasar a próxima aula. Eu vou tentar aqui encerrar, porque o meu agora deu uma travada aqui, que misericórdia. Eu Tchau. vou perder
a gravação. Tchau. Página 11 do didático. Podem ir saindo para a próxima aula, que eu vou tentar encerrar aqui antes de perder tudo.